Pessoal, continuando os pronomes, parte 3. Pronomes demonstrativos, importantíssimos. Indicam posição, lugar que um ser ocupa relativamente à posição empregada por uma das 3 pessoas gramaticais. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, primeira pessoa, este, esta, estes, estas e isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas e isso. E terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Agora vamos detalhar melhor o emprego dos pronomes demonstrativos. Primeiro vamos ver a localização espacial. Então, este, esta e isto indicam que o ser está perto do falante, primeira pessoa. Esta prova de gramática que tenho em mãos será aplicada agora. Então, esta prova pertence à pessoa que está falando. Outro exemplo aqui, ó. Esse, essa e isso indicam que o ser está perto do ouvinte, da segunda pessoa. Você poderia me emprestar essa caneta que está aí perto? Então, o essa caneta, né, está próximo da pessoa com quem eu falo, da segunda pessoa. E aquele, aquela e aquilo indicam que o ser está afastado do falante e do ouvinte, se refere a uma terceira pessoa. Aquele senhor do outro lado da rua é deficiente visual? Então, aquele senhor é o ser de quem se fala e está distante do falante e do ouvinte. Isso significa o emprego desses pronomes na localização espacial. Localização temporal, tempo. Este, esta e isto indicam o tempo presente em relação ao falante, em relação à fala, situação. Neste mês, os alunos do ensino médio não farão o simulado. Então, é o mês presente, o mês em que se vive. Esse, essa e isso determinam um tempo passado ou futuro pouco distantes em relação à pessoa que fala. Lógico, galera, que isso é muito relativo, né? Nesse ano de 2019, vocês cursavam o segundo ano. Então, é um ano próximo, por isso que é esse. E aquele, aquela e aquilo indicam tempo distante em relação ao falante. Bons eram aqueles tempos em que as praias de Floripa não eram poluídas. Então, eu estou falando de tempos remotos, né? Distantes, aqueles. Então, isso daqui é a localização temporal do emprego dos pronomes, né? Demonstrativos, com a letra T, com 2 S's e aquele, aquela e aquilo. Agora, a localização no contexto linguístico desses pronomes, né? Tem muita gente que tem dúvidas quando que usa 2 S's e quando que usa o T, né? Então, na redação, isso é de extrema importância saber, tá? Então, este, esta e isto são utilizados para apontar o que será expresso. A gente diz que eles são catafóricos. Eles vêm antes do que ainda vai ser expresso. Muita gente acredita que o amor é isto, o romantismo. Então, o pronome veio antes, por isso é utilizado com T. Já esse, essa e isso são usados para situar o que foi expresso anteriormente. Anafóricos retomam o termo antecedente. Romantismo, o amor não é nada disso. Isso, romantismo. Então, muita atenção. Tá? Então, este, esta, isto, catafóricos. O termo, o substantivo ainda vai ser mencionado. Esse, essa e isso, anafóricos. O substantivo já foi mencionado. Está retomando o que já foi dito. Agora, com mais de um referente, as coisas mudam. Este, esta e isto para o termo mais próximo e aquele, aquela e aquilo para o termo mais distante.
são usados para se referirem ao que já foi expresso. Então, num contexto em que eu apresente mais de um referente, tudo será anafórico. Esses pronomes são anafóricos, tanto o este, esta e isto, quanto aquele, aquela e aquilo. Observem o exemplo para vocês entenderem melhor. A saga Crepúsculo e Harry Potter foram sucesso de venda no mundo inteiro. Aqui eu citei Crepúsculo primeiro e Harry Potter depois. Então, num contexto, tá? O Harry Potter está mais próximo, foi o último mencionado. E Crepúsculo, no contexto, está mais distante, né? Foi o primeiro mencionado. Então, olha como eu fiz. Vou repetir aqui a frase. A saga Crepúsculo e Harry Potter foram sucesso de venda no mundo inteiro. Este, que se refere a Harry Potter por ser mais próximo no contexto, foi lido por pessoas de todas as faixas etárias. Já aquele Crepúsculo, que está lá mais distante no contexto, o primeiro citado, por adolescentes principalmente. Então, galera, aqui vocês têm que prestar muita atenção mesmo, porque se o texto apresentar mais de um referente, aquele pronome que era apenas catafórico, este, esta e isto, vai se tornar anafórico. Ele vai se referir ao último termo mencionado. E aquele, aquela e aquilo para o primeiro termo mencionado no contexto. Foi o exemplo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ok?